Hoje vamos ver o que acontece quando Karens são devoradas por animais mortais. De uma zombaria da vida selvagem que terminou com alguém arrastado para as águas, a uma busca de uma mulher por solidão que assustou um predador de topo. Mas primeiro, começamos com uma obsessão por redes sociais que levou uma mulher ao caminho de um urso pardo. Era 17 de junho de 2018, e o sol da tarde lançava sombras nítidas pela trilha arborizada no Parque Nacional de Yellowstone. Dentro de uma hora, o chão sob aquela trilha estaria manchado de sangue, e Maribel Roxy se tornaria mais uma estatística em uma tragédia evitável. Maribel era uma assistente administrativa de 41 anos de Reno, Nevada, conhecida entre seus colegas na firma de seguros por duas coisas: sua personalidade combativa e sua recente obsessão por fotografia nas redes sociais. Ela nunca tinha estado em Yellowstone antes desta viagem, mas por meses, amigos disseram que ela estava planejando o que chamava de sua expedição de fotografia da vida selvagem. Ela tinha impresso mapas, marcado guias de comportamento animal e até comprado uma nova lente telefoto, comentando obsessivamente online sobre capturar Yellowstone em sua forma mais crua e selvagem. Sua empolgação só era igualada pela sua impaciência com a autoridade, uma característica que os amigos há muito achavam frustrante. Naquela manhã, Maribel já havia discutido com a equipe do parque, no centro de visitantes, sobre a orientação do parque, que exigia que os visitantes permanecessem a pelo menos 100 jardas de distância dos ursos. Ela chamou isso de ridículo e acusou os guardas de espalhar medo para justificar seus empregos. Sua companheira de viagem, uma colega de trabalho chamada Lynn, mais tarde disse aos investigadores que Maribel passou o caminho até o início da trilha, reclamando da intromissão do governo e insistindo que os ursos podiam sentir as intenções humanas. Lynn, uma pessoa geralmente cautelosa e que segue as regras, lembrou-se de sentir um medo crescente enquanto Maribel ria de cada aviso, tirando fotos das placas de trânsito e escrevendo legendas sarcásticas no celular. A trilha que eles se aproximaram naquela tarde serpenteava por uma seção de floresta densa adjacente a um rio de correnteza rápida, o tipo de terreno que os ursos pardos preferiam para pescar e forragear. O ar carregava o cheiro terroso de pinho e solo úmido. O som da água corrente mascarava outros ruídos, um fato bem documentado em estudos de vida selvagem, como aumentando o risco de encontro surpresa. Mas Maribel mal percebeu, focada inteiramente em capturar ângulos e iluminação perfeitos. Os ursos pardos estão entre os predadores mais poderosos da América do Norte, com machos pesando até 800 libras e fêmeas geralmente atingindo 400 libras. Eles podem correr a velocidades superiores a 30 milhas por hora em curtas distâncias, e suas garras de 4 polegadas são projetadas para cavar, escalar e rasgar. Apesar do seu tamanho, eles conseguem girar em encostas íngremes e terrenos irregulares com agilidade surpreendente, um fato bem documentado em estudos de vida selvagem, mas que Maribel descartou como exagero. A trilha à frente estava bloqueada com corda amarela e vários sinais de aviso. 2 guardas florestais estavam posicionados no fechamento, dirigindo-se a um pequeno grupo de turistas e explicando que um grande urso adulto havia sido visto repetidamente defendendo sua área favorita de alimentação e descanso nas proximidades. Testemunhas relataram mais tarde que Maribel chegou durante esta explicação e imediatamente começou a falar alto, interrompendo o guarda para chamar os avisos de táticas de medo projetadas para controlar os turistas. Enquanto o guarda florestal continuava falando, um movimento apareceu entre os pinheiros perto da margem do rio. O urso surgiu, uma forma marrom maciça, movendo-se com uma consciência deliberada dos humanos, examinando seu entorno e afirmando controle sobre seu território. A maioria dos turistas imediatamente se afastou para o que acreditavam ser uma distância segura. Maribel fez o oposto. Ela declarou em voz alta que os avisos eram exagerados e passou por baixo da barreira de corda, caminhando diretamente em direção ao urso com o telefone levantado. O guarda gritou para ela parar. Maribel continuou em frente, sua atenção fixa na tela do telefone enquanto enquadrava a foto. Os guardas florestais, posicionados atrás da corda e cercados por turistas, estavam limitados pelo protocolo do parque e restrições de segurança. O urso já estava a uma distância crítica, e usar spray arriscava escalar a situação em meio aos turistas em fuga. O urso cobriu a distância em poucos segundos. O ataque aconteceu com uma velocidade chocante, seu corpo maciço acelerando com um poder explosivo refinado pela evolução. Maribel tinha acabado de começar a abaixar o telefone quando o urso a atingiu. O impacto foi como uma colisão de carro. A enorme pata do urso balançou em um arco devastador, atingindo a parte superior do corpo de Maribel com força suficiente para levantá-la do chão antes de jogá-la para trás no solo rochoso. O urso estava sobre ela instantaneamente, seu peso de aproximadamente 400 libras, prendendo-a no chão. O que se seguiu foi brutal. As mandíbulas do urso fecharam-se em torno da cabeça e do pescoço de Maribel. O sangue espalhou-se rapidamente pela terra e pelas pedras, enquanto os dentes perfuravam vasos sanguíneos principais no pescoço de Maribel. Seus braços agitaram-se brevemente, as mãos batendo inutilmente contra o ombro maciço do urso. Os movimentos de Maribel haviam cessado a essa altura, embora fosse impossível determinar apenas pela observação se devido a choque, perda de sangue ou lesão catastrófica.
O urso deu mais 2 mordidas no corpo superior de Maribel, focando em neutralizar a ameaça antes de se afastar repentinamente. Todo o ataque durou pouco menos de 1 minuto. O urso permaneceu brevemente para garantir que o intruso tivesse deixado seu território antes de recuar para as árvores. O guarda florestal chamou a resposta de emergência dentro de segundos após a retirada do urso. Os paramédicos do parque, já posicionados dentro do parque devido ao fechamento por vida selvagem, chegaram imediatamente. O médico presente notou perda maciça de sangue, óbvio trauma craniano catastrófico e trauma severo no pescoço e parte superior do tronco. A morte foi declarada no local. A trilha permaneceu fechada por mais de 48 horas, enquanto os oficiais de vida selvagem monitoravam o movimento do urso na área. O urso foi rastreado, mas não foi removido ou sacrificado, pois os oficiais determinaram que o ataque foi uma resposta territorial defensiva, em vez de um comportamento predatório. Ainda que as mandíbulas esmagadoras do urso pardo tenham ficado silenciosas após um ataque brutal, na Flórida, a zombaria confrontacional de um gerente em relação aos avisos afixados estava prestes a terminar em um violento giro mortal. Era 4 de agosto de 2014. E o sol da tarde pairava pesado sobre o Parque Nacional Everglades, lançando longas sombras sobre a água turva do canal onde Tamsin Crowell estava na beira do mirante. Pássaros esvoaçavam entre os manguezais, e o ocasional som de um mergulho sugeria movimento invisível abaixo da superfície escura. Tamsin era uma gerente de escritório imobiliário de 36 anos de Tampa, conhecida entre seus colegas por sua língua afiada e uma convicção inabalável de que as regras se aplicavam a outras pessoas. Sua irmã, mais tarde, a descreveu como alguém que sempre precisava estar certa, que discutia um ponto muito depois de todos os outros já terem seguido em frente. Ela havia tirado esta semana de folga para passar férias com a família em uma propriedade alugada perto do parque. As férias dela, insistia, eram para combinar relaxamento com fotografia autêntica da vida selvagem. E amigos disseram que ela se comportava com a confiança de alguém certa de que poderia encantar, negociar ou controlar qualquer situação. Naquela tarde, ela insistiu em parar neste mirante específico do canal, apesar da sugestão repetida do cunhado de que seguissem para uma das áreas de observação designadas claramente marcadas para a observação da vida selvagem. Ela carregava um saco de marshmallows que havia comprado mais cedo naquele dia em uma loja à beira da estrada, explicando à sua sobrinha que eles eram especificamente para ajudar a atrair os animais para mais perto para melhores fotografias. Ela falou casualmente sobre como a cor branca se destacaria contra a água escura e a vegetação, facilitando chamar a atenção de qualquer coisa que pudesse estar à espreita abaixo da superfície. O que Tamsin provavelmente não entendia era o predador pré-histórico que dominava essas águas. Os jacarés americanos podem crescer até 15 pés de comprimento e pesar mais de 1.000 libras, com os machos nesta região medindo em média 11 a 12 pés. A força da mordida deles mede aproximadamente 2.980 libras por polegada quadrada, entre as mais poderosas de qualquer animal na Terra. Eles são predadores de emboscada, capazes de uma aceleração explosiva a partir de quase completa imobilidade, com furtividade e paciência aprimoradas ao longo de milênios. Órgãos sensoriais especializados ao longo de suas mandíbulas podem detectar vibrações mínimas na água, permitindo que localizem presas em dificuldade, mesmo com baixa visibilidade. Até mesmo a mais leve ondulação pode desencadear instintos predatórios. Avisos afixados explicavam que alimentar jacarés não era apenas ilegal, mas criava uma ameaça direta à segurança humana. Tamsin leu esses avisos em voz alta, de forma zombeteira, para seus familiares antes de abrir o saco de marshmallows. Ela começou a jogá-los em direção à água, cada um caindo com um suave plop. Vários jacarés que estavam flutuando à distância começaram a se aproximar. Um turista da área de estacionamento adjacente se aproximou e disse a Tamsin que ela precisava parar imediatamente. O que se seguiu foi uma discussão acalorada, com Tamsin insistindo que sabia o que estava fazendo e acusando o homem de ser paranoico. A voz dela aumentou em tom e volume, enquanto jogava mais um punhado de marshmallows, desta vez diretamente no jacaré mais próximo. Os respingos e gritos atraíram mais atenção tanto dos turistas quanto da vida selvagem. Pelo menos 4 grandes jacarés agora se aproximaram da margem, seus corpos criando rastros em forma de V, enquanto se moviam pela água com movimentos focados e deliberados. O ataque aconteceu tão repentinamente que várias testemunhas depois tiveram dificuldade em descrever a sequência exata. Um jacaré enorme, posteriormente medido com pouco mais de 12 pés, avançou da margem com força explosiva. Suas mandíbulas se fecharam no antebraço direito de Tamsin com um estalo audível, enquanto o osso se partia instantaneamente sob a pressão. O grito de Tamsin atravessou o canal, cru e penetrante. O jacaré imediatamente iniciou um giro mortal, uma técnica de caça onde o predador gira rapidamente ao longo de seu eixo longitudinal para rasgar a carne e desorientar a presa. Um movimento violento de torção causou amputação traumática severa, com quase completa avulsão do braço de Tamsin abaixo do cotovelo, fragmentos de osso expostos e tecido rasgado em tiras irregulares.
Testemunhas descreveram ouvir sons de rasgamento úmido e Tamsin gritando, atingindo um tom que vários disseram que nunca esqueceriam. A violenta agitação atraiu os outros jacarés para a perturbação, competindo por posição em um raro cenário onde vários jacarés adultos atacaram o mesmo humano simultaneamente. Um fenômeno observado por especialistas em vida selvagem como extremamente incomum, fora de alimentação deliberada ou provocação. Antes que alguém pudesse reagir, o jacaré arrastou Tamsin para o canal. Ela submergiu brevemente. Depois, emergiu, seu braço esquerdo agitando enquanto tentava se agarrar à margem. Um segundo jacaré atacou do seu lado esquerdo, suas mandíbulas fechando-se ao redor de sua caixa torácica. As pernas de Tamsin chutaram violentamente acima da superfície da água por vários segundos, seu corpo se sacudindo em diferentes direções, enquanto mais de um jacaré mantinha o aperto durante a luta. A água agitava-se violentamente, espessa com sedimentos e sangue. As testemunhas podiam ver o corpo de Tamsin sendo puxado para mais fundo, os movimentos ficando mais fracos. Sua cabeça emergiu mais uma vez, sua boca aberta mas sem produzir som, antes de ela submergir novamente. A agitação continuou por quase 20 segundos. Depois parou abruptamente. Tamsin não voltou à superfície. Todo o ataque, desde o golpe inicial até a submersão final. Um espectador ligou para o 911 dentro de segundos após o ataque inicial. Guardas florestais chegaram 14 minutos depois, seguidos rapidamente por oficiais da vida selvagem. O local foi imediatamente desocupado e isolado, enquanto os guardas separavam as testemunhas e começavam a coletar depoimentos. Mergulhadores de resgate localizaram o corpo de Tamsin quase uma hora depois, aproximadamente 200 metros rio abaixo, uma distância atribuída a uma corrente lenta e ao movimento de vários animais durante o ataque frenético preso na vegetação submersa. O relatório preliminar do médico legista indicou trauma massivo no braço direito, com amputação traumática severa, abaixo do cotovelo, múltiplas fraturas nas costelas, com feridas perfurantes consistentes com dentição de jacaré e afogamento como a provável causa da morte. O jacaré responsável foi capturado e sacrificado dentro de 24 horas. 3 outros grandes jacarés na área imediata também foram removidos devido ao comportamento agressivo documentado em relação à equipe de resgate. Os oficiais da vida selvagem observaram que o comportamento de alimentação claramente condicionou vários animais a associar humanos com comida, criando um perigo imediato que exigia remoção em vez de realocação. À medida que as águas dos canais da Flórida se fechavam sobre outro turista que acreditava que os sinais de aviso eram meras sugestões, na Índia, uma mulher sairia do seu jipe de safari no meio de uma discussão diretamente na zona de ataque de um tigre de Bengala. Era 9 de novembro de 2017, e o sol da manhã mal havia passado pelas formações rochosas do Parque Nacional de Ranthambore, quando a voz de Nalini Devkar cortou o silêncio da Zona 3, aguda e exigente, sem saber que um grande tigre macho já observava escondido. Nalini Devkar era uma compradora de têxteis aposentada de 52 anos de Pune, Maharashtra, que havia construído sua carreira com base na intimidação e precisão. Seus antigos colegas a descreviam como brilhante em negociações, mas exaustiva para se trabalhar. Alguém que repreendia subordinados por erros menores e tratava o pessoal de serviço com desprezo aberto. Sua reputação de ser implacável em discussões se estendia à sua vida pessoal. Os membros da família lembraram-se dela insistindo em controlar cada detalhe, desde as escolhas das refeições até os itinerários das férias. Este era seu segundo safari de vida selvagem em 6 meses. O primeiro a ter decepcionado com o que ela descreveu em avaliações online, como avistamentos inadequados de tigres e guias incompetentes. Naquela manhã, ela chegou ao ponto de encontro do safari 15 minutos atrasada, repreendendo o motorista do hotel por não dirigir rápido o suficiente. Seu guia de safari designado, Rajesh Kumar, trabalhava em Ranthambore há 11 anos e disse que reconheceu o tipo imediatamente. O hóspede que reclamaria, independentemente do que a natureza oferecesse. Durante a obrigatória instrução de segurança, Nalini interrompeu 2 vezes para perguntar quando veriam tigres, visivelmente impaciente, enquanto Rajesh explicava que os hóspedes devem permanecer sentados o tempo todo e que ficar em pé por longos períodos ou sair do veículo era estritamente proibido pelas leis de proteção da vida selvagem na Índia. Os tigres de Bengala estão entre os maiores predadores da Terra, com machos pesando entre 400 e 520 libras e medindo até 9,5 pés de comprimento. Seus dentes caninos se estendem por mais de 3 polegadas, projetados para segurar a garganta ou esmagar a coluna cervical da presa, proporcionando uma morte rápida. Ao contrário dos leões que caçam em grupos coordenados, os tigres são predadores solitários de emboscada, capazes de explodir da cobertura a velocidades que chegam a até 35 milhas por hora em curtos intervalos. Suas patas almofadadas permitem que se movam quase silenciosamente através de vegetação densa, enquanto os poderosos membros anteriores lhes permitem derrubar presas várias vezes o seu próprio peso. A visão noturna de um tigre é estimada em até 6 vezes melhor do que a de um humano,
dando-lhe uma vantagem decisiva durante o amanhecer e o crepúsculo, quando ocorrem a maioria dos ataques. Eles são caçadores pacientes, mestres da furtividade e camuflagem, capazes de permanecer imóveis por horas antes que o menor movimento desencadeie uma perseguição explosiva. O safari matinal prosseguiu sem incidentes na primeira hora. 3 outros jipes estavam dispersos pela Zona 3, todos mantendo contato por rádio enquanto procuravam sinais de atividade de tigres. Por volta das 8h20 da manhã, Rajesh avistou marcas de patas frescas na trilha de terra e reduziu a velocidade do veículo, sinalizando para os outros motoristas. Dentro de minutos, um dos outros guias comunicou pelo rádio que havia detectado o movimento em um trecho de grama seca a cerca de 50 pés da trilha. Rajesh manobrou o jipe de Nalini para uma posição que oferecia uma linha de visão clara, mantendo o que ele julgava ser uma distância segura. Os outros turistas no jipe, um casal alemão e seu filho adulto, relataram mais tarde que, no momento em que Rajesh parou, Nalini começou a reclamar em voz alta que ele havia escolhido um ângulo ruim. Ela se levantou do assento, apesar do aviso verbal imediato de Rajesh para que se sentasse. Rajesh virou-se completamente no assento do motorista, falando firmemente que as regras do parque exigiam que todos os visitantes permanecessem sentados. Nalini o ignorou completamente, levantando sua câmera e declarando que não tinha pago por um safari para tirar fotos de um ângulo ruim. Nalini subiu pela lateral do jipe até o chão. Rajesh começou a se levantar do assento, mas ela já tinha se afastado 3 passos do veículo. O tigre, um macho adulto, estava escondido na grama, a menos de 45 pés de distância. Um momento havia apenas grama. No seguinte, uma forma listrada maciça estava no ar. O T-72 cobriu a distância em aproximadamente 2 segundos, movendo-se com uma velocidade explosiva tal que Nalini nunca se virou para encará-lo. O impacto de um tigre de aproximadamente 450 libras, atingindo em velocidade máxima, a derrubou para frente, de bruços. O tigre a agarrou e, em poucos momentos, suas mandíbulas se fecharam em torno da parte de trás de sua cabeça e pescoço. O corpo de Nalini estremeceu brevemente, depois ficou inerte. O tigre manteve seu aperto por vários segundos, segurando-a imóvel. Então, com o corpo de Nalini ainda preso em suas mandíbulas, seus braços arrastaram-se pelo chão, deixando sulcos paralelos na terra. Em menos de 10 segundos, o tigre puxou o corpo de Nalini para uma cobertura mais densa e desapareceu de vista. Rajesh imediatamente comunicou-se por rádio com o controle do parque, enquanto o motorista do segundo jipe, posicionado a cerca de 75 pés de distância e transportando 4 turistas indianos, fez uma chamada de emergência paralela. O protocolo do parque exigia que todos os veículos permanecessem parados e que ninguém tentasse se aproximar. Oficiais florestais e uma equipe veterinária chegaram 12 minutos depois em um veículo de resposta especialmente equipado. Eles localizaram o corpo de Nalini a uma curta distância do local do ataque, parcialmente escondido sob uma árvore caída. Um oficial florestal sênior confirmou a morte no local devido a um trauma catastrófico no pescoço e ferimentos associados consistentes com a mordida de um grande predador, indicando que a morte ocorreu quase imediatamente. A administração de Ranthambore conduziu uma investigação formal e classificou o incidente como erro humano resultante da violação intencional das normas de segurança. O animal foi subsequentemente monitorado através de protocolos de rastreamento de rotina, mas nenhuma ação punitiva foi tomada contra ele. Como as autoridades determinaram que não havia evidência de comportamento anormal ou agressivo, além de uma resposta típica à presença humana próxima, os restos mortais de Nalini foram devolvidos à sua família impune após a conclusão dos exames procedimentais padrão. A transferência foi realizada discretamente e sem anúncio público, de acordo com os desejos da família. Um pequeno funeral foi realizado posteriormente em um ambiente privado, com a presença apenas de parentes e amigos próximos, sem cobertura da mídia solicitada ou permitida. O tigre de Bengala encerrou uma discussão que custou a vida de uma mulher. E na Nicarágua, um supervisor de restaurante ficou nas águas rasas de um lago, ignorando os avisos frenéticos dos pescadores. Era 22 de abril de 2015. O sol da tarde brilhava sobre a margem sul do lago Nicarágua quando Isolda Vaughn entrou na água. O lago se estendia vasto e aparentemente calmo, uma superfície vítrea refletindo o sol, suas profundezas escondendo um predador que a maioria das pessoas assumia pertencer apenas ao oceano. Isolda era uma supervisora de restaurante de 39 anos de León, gerenciando um estabelecimento de frutos do mar popular, conhecido por seus padrões rigorosos e serviço eficiente. Seus colegas a descreviam como confiante ao ponto de ser teimosa, alguém que tomava decisões rapidamente e raramente se questionava. Seu ex-marido frequentemente reclamava que ela nunca ouvia as preocupações de ninguém, descartando preocupações como drama desnecessário. Naquele domingo, Isolda levou seus 2 filhos ao lago Nicarágua para um passeio em família. Ela escolheu um ponto de acesso público popular entre os locais. Isolda tinha visitado esta mesma praia 2 vezes antes sem incidentes. O lago Nicarágua é um dos únicos corpos de água doce no mundo que abriga tubarões-touro.
Esses predadores adaptáveis, capazes de crescer até 3 metros de comprimento e pesar mais de 450 libras, possuem rins especializados que lhes permitem regular a retenção de sal, permitindo que prosperem tanto em ambientes oceânicos quanto de água doce. Os tubarões-touro são considerados entre as espécies de tubarões mais perigosas devido à sua reputação agressiva e tendência a habitar águas rasas onde humanos nadam. Eles são predadores de emboscada, pacientes e oportunistas, capazes de ataques explosivos a partir de posições quase invisíveis sob águas turvas. A tarde tinha começado de forma bastante agradável. Isolda estendeu uma manta na areia enquanto seus filhos brincavam na beira da água, espirrando nas águas rasas. Vários pescadores trabalhavam por perto, consertando redes e preparando linhas. Quando Isolda anunciou sua intenção de nadar para se refrescar, um dos pescadores mais velhos gritou um aviso. Ele gesticulou em direção à água mais profunda, balançando a cabeça firmemente e apontando para uma placa desbotada perto da praia que alertava os nadadores sobre a vida selvagem perigosa. Isolda, visivelmente irritada, argumentou que as pessoas nadavam ali o tempo todo e apontou para a água calma como prova. O pescador insistiu, avisando sobre um grande tubarão visto perto dos barcos, e outro se juntou, gesticulando urgentemente. Irritada, Isolda disse aos filhos que voltaria logo e entrou no lago, ignorando os gritos deles enquanto a água chegava à altura das coxas. Ela estava na água há menos de 2 minutos quando o ataque ocorreu. O tubarão-touro atacou do lado esquerdo dela com uma força tremenda, dando uma única mordida repentina no quadril e na parte superior da coxa, batendo nela e derrubando-a de lado. O impacto por si só foi suficiente para causar um trauma contuso grave. As mandíbulas do tubarão fecharam-se em torno da parte superior da perna e da área pélvica, os dentes serrilhados projetados para agarrar e rasgar em vez de cortes limpos. Isolda gritou, um som que os pescadores descreveriam mais tarde como algo que nunca esqueceriam. O tubarão deu uma poderosa sacudida lateral, usando sua massa corporal para infligir uma lesão vascular catastrófica. A água ao redor dela escureceu quase instantaneamente, o sangue se dispersando rapidamente pelas águas rasas agitadas. O tubarão a soltou após o ataque inicial e desapareceu sob a superfície. Isolda, em choque e sofrendo uma hemorragia arterial massiva, virou-se em direção à costa. Os gritos de seus filhos se juntaram aos gritos dos pescadores, que agora examinavam a água antes de avançar rapidamente. O ferimento na parte superior da perna e no torso inferior foi devastador. Uma lesão aberta massiva, que resultou em perda de sangue descontrolada. Isolda conseguiu apenas alguns passos vacilantes em direção à costa antes que suas pernas cedessem. Ela caiu para a frente na água até os joelhos, seus braços agitando-se fracamente. Os pescadores a alcançaram em segundos. 2 homens a agarraram por baixo dos braços e a arrastaram em direção à praia. Seu corpo deixou um rastro vermelho na areia enquanto a puxavam para fora da linha d'água. Dentro de vários minutos após o ataque, Isolda perdeu a consciência devido à perda de sangue causada pela ruptura de um grande vaso sanguíneo. Sua pele havia ficado cinza, sua respiração superficial e irregular. Um dos pescadores correu para uma loja próxima para chamar uma ambulância, enquanto outros formaram uma barreira para impedir que as crianças traumatizadas se aproximassem de sua mãe moribunda. A ambulância chegou mais de 20 minutos após a chamada de emergência, navegando pela estrada de acesso difícil até a praia. Os paramédicos encontraram Isolda inconsciente, sem pulso detectável. Eles tentaram reanimação durante o transporte para a clínica mais próxima, mas ela foi declarada morta poucos minutos após a chegada. O médico assistente observou uma perda maciça de sangue consistente com a ruptura da artéria femoral, destruição severa de tecidos moles e ferimentos internos consistentes com o ataque de um grande animal predador. As autoridades fecharam temporariamente a praia. Os avisos dos pescadores foram registrados em relatórios policiais, detalhando a recusa de Isolda em atender a múltiplos avisos. Seus filhos foram para parentes em León. O tubarão nunca foi encontrado, embora as equipes tenham permanecido cautelosas por semanas. No entanto, mesmo enquanto a vítima do tubarão-touro era retirada das águas ensanguentadas, uma coordenadora de retiro de bem-estar na Índia estava prestes a descobrir que a solidão que ela buscava tão agressivamente viria com garras e dentes. Era 3 de fevereiro de 2018, e a estação seca havia transformado a borda da floresta de Ranthambore em um labirinto de vegetação rasteira quebradiça e terra desbotada pelo sol. Kavira Sondhi saiu da trilha marcada, sua irritação de antes ainda fervendo enquanto avançava mais fundo na vegetação. Kavira era uma coordenadora de retiro de bem-estar de 44 anos de Jaipur. Conhecida entre seus círculos por sua marca particular de espiritualidade que enfatizava o espaço pessoal e a comunhão com a natureza. Sua reputação era sólida, embora um tanto áspera. Ex-clientes frequentemente mencionavam sua expertise, mas também sua impaciência com aqueles que não levavam a prática a sério. Amigos recordavam suas anotações no diário, cheias de planos para meditações solitárias e notas sobre encontrar clareza na solidão. Ela havia dirigido sozinha para Ranthambore naquele fim de semana, buscando o que descreveu em seu diário como uma experiência autêntica na natureza selvagem. Naquela manhã,
Ela havia começado na trilha natural designada com um punhado de outros caminhantes, mas em 20 minutos já havia repreendido um casal jovem por caminhar muito perto atrás dela e interromper seu foco. Quando um caminhante mais velho sugeriu educadamente que o grupo mantivesse contato visual por segurança, Kavira descartou a preocupação com visível irritação. As pessoas lembravam-se dela resmungando sobre multidões e conversas interrompendo sua conexão com a floresta. Ela mencionou querer encontrar um lugar privado longe do caminho principal, onde pudesse meditar sem o constante falatório e cliques de câmeras dos turistas. A borda da floresta de Ranthambore não é a reserva de tigres amigável para turistas que a maioria dos visitantes experimenta. É uma zona de transição onde a floresta densa encontra a vegetação rasteira, criando o habitat perfeito para um dos animais mais perigosos da Índia, o urso preguiça. Apesar do nome enganoso, os ursos preguiça são onívoros agressivos, pesando aproximadamente 200 a 300 libras, equipados com garras curvas que chegam a quase 3 polegadas de comprimento, evoluídas para rasgar cupinzeiros. Ao contrário de outras espécies de ursos, os ursos preguiça têm visão fraca e se assustam facilmente, tornando-se os mais perigosos quando encurralados ou surpreendidos, e seus ataques explosivos repentinos deixam pouco tempo para a reação. Guias locais relataram um aumento na atividade dos ursos preguiça na área devido à recente coleta de mel pelo Departamento Florestal, que perturbou várias tocas. Kavira havia apresentado sua identidade e permissão de safari no ponto de controle, mas não ficou com o grupo, e as pessoas disseram que ela mal olhou para o quadro de avisos, mais focada em escapar da multidão do que nos perigos explícitos ali destacados. O quadro tinha avisos amarelos brilhantes, com letras em negrito e diagramas da zona de ataque de um urso, claramente visíveis mesmo a 3 metros de distância. Por volta do meio da manhã, ela desviou da trilha para uma vegetação mais densa. Outro caminhante, um homem que vinha mantendo distância após seu desabafo anterior, notou sua saída e gritou um aviso. Quando ela não respondeu, ele a seguiu a aproximadamente 12 metros, preocupado, mas sem querer provocar outra confrontação. Ele hesitou na borda, prestes a voltar, quando decidiu fazer mais uma tentativa de convencê-la a retornar à trilha. A ursa preguiça estava forrageando com seus 2 filhotes em uma pequena clareira coberta por vegetação densa. Com aproximadamente 113 quilos e uma marca distintiva no peito de cor creme, ela estava na fase mais perigosa da maternidade. Filhotes velhos o suficiente para explorar, mas ainda exigindo proteção feroz. Os ursos preguiça têm tempos de reação rápidos documentados quando assustados, e sua agressão maternal é responsável por mais fatalidades humanas na Índia do que ataques de tigres. Kavira tropeçou diretamente na clareira, a menos de 15 pés de onde os filhotes estavam investigando um tronco podre. O homem, ainda se aproximando através da vegetação, ouviu seu suspiro repentino. Os funcionários da floresta aconselham rotineiramente as pessoas a se afastarem lentamente e manterem as vozes baixas. A fêmea atacou instantaneamente, cobrindo a distância em um borrão de pelo escuro e raiva. O impacto derrubou Kavira de costas. A primeira patada do urso a atingiu no torso. As garras de 7 centímetros rasgaram sua camisa de algodão e penetraram na carne com uma facilidade chocante. As feridas se abriram. 3 cortes paralelos em seu abdômen, profundos o suficiente para expor o tecido e músculos subjacentes. Kavira gritou, um som que o homem descreveu como mais de surpresa do que de dor inicialmente. Suas mãos levantaram-se defensivamente enquanto o peso do urso pressionava sobre ela. O segundo golpe rasgou seu peito e ombro esquerdo, as garras prendendo-se no osso. A força do golpe puxou seu corpo para o lado, mesmo enquanto o urso a mantinha presa. O urso focou na cabeça e no rosto de Kavira. Comportamento típico de urso preguiça. Suas mandíbulas fechando-se sobre o crânio de Kavira com força audível. O homem viu o corpo de Kavira convulsionar uma vez, depois ficar imóvel. A ursa deu mais 2 mordidas ferozes no rosto e no pescoço de Kavira antes de recuar de repente, reunindo seus filhotes com vocalizações urgentes e desaparecendo pela vegetação. Todo o encontro durou menos de 1 minuto. O homem correu, tropeçando e caindo 2 vezes em seu pânico para chegar ao início da trilha. Os guardas florestais responderam ao seu relato frenético, chegando ao local 22 minutos depois de um posto de guarda florestal próximo. Eles encontraram Kavira onde ela havia caído, seu corpo devastado além de qualquer esperança de sobrevivência. Ela foi declarada morta no local. Os cortes em seu torso causaram uma hemorragia massiva, enquanto o trauma severo em seu crânio e rosto, provavelmente, causou uma inconsciência quase imediata. Um exame post-mortem preliminar, realizado pelo médico legista do distrito local, documentou lacerações severas no abdômen, medindo de 20 a 30 centímetros de comprimento e até 7 centímetros de profundidade, mutilação facial extensa e trauma craniano e cervical severo, consistente com um ataque de um grande animal. O urso preguiça e seus filhotes não foram rastreados. Os oficiais florestais fecharam permanentemente aquela seção da trilha e aumentaram a sinalização de aviso em toda a reserva. O corpo de Kavira foi devolvido à sua família em Jaipur. Obrigado por assistir. Se você gosta dessas histórias, clique aqui.